Então, olá, graça e paz. Feliz sábado. Feliz sábado. Que Deus abençoe ricamente você, toda a sua família. Você que está em casa acompanhando no canal Falando de Cristo na Estrada no YouTube ou na página da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada no Facebook, página da Igreja Adventista Nova Jerusalém e Adventistas Rondônia. Um abraço da Igreja Adventista do Sétimo Dia Popular Jatobá. Estamos com as portas abertas para receber você e a sua família aos domingos, 19h30. Confirma, igreja? Aí, a igreja abre o convite para vocês, viu? 19h30 aos domingos. Quarta-feira, culto poderoso de oração, agradecimento também, 7h30 da noite. Sábado, 8h45, louvores, 9 horas começa a escola sabatina. Estamos entrando em uma nova série de estudos sobre Salmos. Você que está em casa aí, já estudou Salmos? Pois é, Salmos é muito importante estudar, aplicar em nossa vida. Você vai ver ali os autores, os sentimentos, o pano de fundo histórico em que eles estavam vivendo. Venha estudar conosco. E depois, como estou fazendo aqui, tem um culto divino. Então, um abraço da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quem não me conhece ainda, eu sou o Vanderlei Francisco. Em minhas mãos, a amiga Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a Santa Palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Você que está em casa também pode ficar em atitude de oração, pode, amém, glória a Deus. Quero ver muita alegria no estudo de hoje. Pessoal, primeiro eu quero falar com você que está em casa, porque aqui na igreja eu já contei a história, vocês também sabem, né? Nós estamos trabalhando uma série, Por que eu preciso aceitar Jesus? Recapitulando, foi o primeiro sermão. Você deve aceitar Jesus. Eu preciso aceitar Jesus, porque é o único que pode nos levar para o céu. Então, se você quer ir para o céu, é só através de Jesus, não tem outra forma. Eu amo meu filho, eu amo minha filha, eu amo minha esposa, eu amo meu pai, eu amo meus avós. Alguém? Você ama alguém, não ama? Pois é, esse tempo aqui, 90 anos aí, 100 anos, né? Pouco, para a gente viver todo esse amor. Quer viver esse amor pela eternidade? Pois é só o céu, tá? Você quer reencontrar um ente querido que foi antes de você, ou quer ser reencontrado por alguém que vai depois de você? Só através de Jesus. Não há uma outra maneira. Agora, para ir para o céu, você precisa aceitar Jesus como Salvador, e precisa aceitar Jesus como Senhor de sua vida. Amém? Amém. Salvar do quê? Foi o nosso segundo tema. Eu preciso aceitar Jesus como Salvador. É aquele único capaz de nos salvar do pecado. Porque João vai falar nesta Bíblia que todos aqueles que praticam o pecado é de Satanás, é do diabo. E aí? Todos nós praticamos o pecado. Todos nós cometemos o pecado. E agora, como é que nós saímos dessa? Aceitando Jesus como nosso substituto, porque o salário do pecado é a morte. Então, eu preciso aceitar Jesus se eu quero ter a vida eterna. Ele pode nos tirar da vida de pecado. Ele nos tira das mãos de Satanás, representado pelas trevas, e nos traz para o mundo espiritual de luz, o mundo de Cristo Jesus. Lembra do hino? Pregar por ti. Tudo bem com vocês aí em casa? Dói, né? Quando você precisa de alguém, a gente quer ser independente. Todo mundo, né? Quer ser independente. Mas não tem independência na salvação. Precisamos de Jesus. Vamos orar, e hoje nós vamos falar sobre por que eu tenho que permanecer em Cristo. A gente está vendo a igreja vazia, e nós estamos vendo as pessoas, às vezes, desistindo, né? Pessoas ficaram 10 anos aqui, louvando, cantando, orando, evangelizando, e as pessoas estão desistindo, porque parece que Jesus está demorando a voltar. E tem pessoas que nem sequer ainda se enxertaram na videira, nem ainda se deram conta que precisam estar ligado à videira que é Jesus Cristo, se quiser produzir bons frutos, os frutos do Espírito Santo, e aniquilar de uma vez por todas os frutos da carne, porque quem continua praticando os frutos da carne também não entra no reino dos céus. Então eu quero pregar para você que ama o céu, para você que quer ir para o céu, para você que quer conhecer a família angelical, quer conhecer esse Deus maravilhoso e quer se relacionar perpetuamente para todo sempre, amém, com aquelas pessoas que você ama. Amém? Amém. Vamos orar? Você que está em casa pode orar conosco aqui, junto com a nossa igreja. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, pedimos perdão pelos pecados e perdão pelas falhas.
Lhe agradecemos porque o Senhor é bondoso, é longânimo e quer que todos nós encontremos a salvação em Ti e que temos o pleno conhecimento da verdade, que a Tua palavra é a verdade. Então nos inspire agora, nos use, nos capacite, que o Seu Santo Espírito esteja conosco a abrir a Sua Santa Palavra e que elas, linha por linha, fiquem gravadas em nossos corações. Nos ajude a praticar o bem e Te aceitar como Salvador e Senhor, hoje e sempre até a eternidade. Amém. Amém. Antes de entrar no tema principal, eu quero que vocês fiquem com um tema em mente que está em Gálatas capítulo 5, tá? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5 e eu gostaria que vocês tivessem isso em mente. Você em casa também, pega o seu dispositivo, a sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, tem um contraste muito importante que nós precisamos analisar, vai servir de pano de fundo. O apóstolo Paulo, ele vai escrever a seguinte palavra, ele diz, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aqui ele vai agora falar das obras da carne. O que é a obra da carne? É a obra do ser humano, é a obra do pecado, o ser humano tomando as suas decisões próprias, o ser humano sem Cristo Jesus, o ser humano sem o Espírito Santo. Quais são? Adultério, é a obra da carne. Fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Bom, até aqui parece um absurdão, mas agora vem, olha só, inimizades. Vai trazendo, parece que mais para perto da nossa realidade, né? Inimizade é obra da carne. Contendas é obra da carne. Contenda familiar, contenda entre marido e mulher, contenda entre pai e filho, é obra da carne. Iras, pessoas iradinhas, raivosas, né? Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Olha essa daqui, bebedices, glutonarias. A gente vê muita bebedice, né? Festa de Natal, Ano Novo, comemorações, muita bebedice, muita glutonaria, obras da carne. E aí Paulo vai fazer essa repreensão severa e coisas semelhantes a estas, ou seja, tem outras coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse. Atenção, você que está em casa, ore em mim, você também. Que os que cometem, a tradução mais próxima do original é os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. É doído? É. A palavra que cometem na versão mais própria é os que tais coisas praticam, porque há uma diferença entre cometer e praticar. Todos nós, em algum momento, podemos cometer um pecado. Você que ainda não aceitou Jesus, quando você comete um pecado, você recebe a influência do Espírito Santo de maneira externa. Agora, eu estou te influenciando através do Espírito Santo de maneira externa, ok? Alguém fala para você, você ouve o hino, você liga a internet, alguém fala com você de maneira externa. Quando você já aceitou Jesus como Salvador e Senhor, o Espírito Santo incomoda de dentro para fora. Eu falo, e você sente aquela dor lá dentro. Quando você peca, você sente uma dor terrível, você sente a necessidade de ir a Cristo, e às vezes você até chora, você se arrepende de ter magoado o coração de Cristo, e parece que enquanto você não recebe um assim eu te perdoo, está perdoado, você não se alivia. Então cometer e praticar é diferente. E como é essa história de praticar? Tem pessoas que praticam o pecado a tal ponto que comemoram o pecado. Ele vem contar o pecado para você, comemorando, vibrando. Então isso é muito perigoso. Mas, como eu disse, que tem um contraste, olha só o fruto do Espírito. Agora, aqueles que aceitam Jesus, permitem que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. O fruto do Espírito, verso 22, é o amor. O amor verdadeiro, amor ágape, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, que é o mesmo que domínio próprio. Amém? Amém. E ele termina dizendo aí, né, quando essas coisas não tem lei, né?
não é proibido praticar o amor, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, mas para produzir esse fruto, você e eu, nós precisamos do Espírito Santo. Por isso que na outra vez que eu preguei, eu falei, há muitos casais que se decepcionam, apaixonados, amando um ao outro, mas não tem Cristo, não tem Jesus, esfria, cabelo fica branco, o dente cai, já começa a ver a pessoa feia, né? Porque falta o amor verdadeiro que é de Jesus Cristo, ok? Grave isso, tenha isso em mente, você que em casa, tudo bem? Está com isso em mente? Então agora nós vamos para o tema. O tema que Deus pediu para entregar, estou na terceira fase, como eu disse, é uma sequência. Por quê? Eu preciso permanecer em Cristo, ou seja, por que devemos permanecer ligados a Ele para sempre, o tempo todo, não é de vez em quando. Devemos permanecer ligados a Jesus para sempre, o tempo todo. Eu vou usar João capítulo 15, mas a parábola está também nos outros evangelhos, e eu vou usar essa tradução aqui. Se eu achar que ela é meio complicada, eu vou para a guerreira missionária. Irmãos, a primeira resposta aqui é muito simples e direta, né? Porque uma vida espiritual próspera ou uma vida espiritual de sucesso só é possível pela constante dependência de Cristo. Se eu quiser ter uma vida espiritual, ou se eu quiser dar o fruto do Espírito Santo, que nós acabamos de ler, eu preciso entender que eu preciso constantemente da dependência de Cristo Jesus em minha vida. Poderia ir embora, essa é a resposta. E Jesus, para facilitar, assim, bom, podia terminar o sermão, mas Jesus, ele quer facilitar. Ele vai deixar uma ilustração, que é a ilustração da videira, e essa parábola nos ensina como alcançar esse ligamento, essa dependência de Cristo. Ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, né? João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Alguém pode falar, lá no Antigo Testamento, Israel era retratado como uma videira, mas quando você lê, Israel era retratado como uma videira que Deus plantou. Está lá em Isaías 51, Isaías 5, de 1 a 7, Salmo 80, verso 8, 9, Jeremias 2, 21, retrata que Israel também foi comparado à videira, mas a videira que Deus plantou. E Jesus aqui ele se apresenta como uma videira verdadeira. Há algumas versões falam, eu sou a videira verdadeira. E eu gosto dessa tradução, por quê? Porque se ele está expressando que ele é a videira, ele é a árvore verdadeira, porque tem outras árvores que parecem, mas não são. E as pessoas estão se ligando a essa árvore que parece, mas não é, e produzindo frutos que não é do Espírito. E aí ele vai exortar os seus seguidores a fazer o quê? A ser unidos a ele, assim como os ramos permanecem grudados ali na videira. Então a parábola é muito interessante. O que João, abre aí, eu vou aqui usar João, capítulo 15, a partir do verso 4. O que essa parábola nos ensina sobre o tema de hoje? Qual é o tema? Porque eu preciso permanecer continuamente em Cristo Jesus. Alguém fala assim, mas isso é cansativo, né? É cansativo. Não, não é cansativo. É prazeroso. Você que está em casa, eu posso afirmar, né? É prazeroso. Verso 4 diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não tem essa mesmo não, é assim mesmo. Igual o lagarto, os frutos do Espírito. Parece, né, está errado ali no português, mas é assim mesmo. E eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, atenção, se alguém não permanecer em mim,
será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Amém? Amém. Sou movido à água, tá? Para você que está em casa, você aqui na igreja, percebeu que uma parábola dessa, bem linda, com bastante calma, é um sermão? E um baita sermão, um senhor sermão, né? Eu vou tentar apenas fazer uma homilia do texto aqui, né? Para que permaneçamos em Cristo, temos que o que? Estar continuamente ligado a Ele. Por quê? Porque Ele se apresenta como uma árvore, como uma videira. E nós somos quem? Nós somos os ramos. E esses ramos necessitam ser nutridos para produzir abundantemente. O texto vai dizer também que se nós nos desligarmos do tronco da videira, o que vai acontecer? Morreremos. E o que vai acontecer mais? Seremos lançados no fogo para a destruição. O detalhe é que primeiro, somos nós que fazemos a escolha de nos desligar dele. Somos nós que fazemos essa escolha tola, boba, E ele é longânimo para conosco, desejando que todos se salvem. Por isso, dia após dia, o seu Santo Espírito, ele trabalha conosco, buscando nos levar a conhecer a verdade. Para quê? Para nos libertar das atrações do mundo, para nos libertar da vontade da carne. E a evidência do progresso dessa ligação está na resposta que damos a ela. Porque o texto está dizendo que aquele que permanece nele, aquele que permanece ligado em Cristo, guarda os seus mandamentos, assim como ele guarda os mandamentos do seu Pai. Ou seja, obediência. Essa é a resposta positiva de quem permanece ligado à videira. Está aí a resposta que eu dou a alguns amigos internautas, que perguntam, mas o que tem a ver guardar os mandamentos de Deus, ou seja, o que tem a ver a conduta com salvação? Porque não basta aceitar Jesus como Salvador, eu tenho que aceitar Jesus também como Senhor. No momento em que eu aceito Jesus como Senhor, passa a Ele realmente a ser o Senhor da minha vida, e eu na qualidade de servo. A palavra lá de servo é a mesma que escravo. Eu passo a fazer as suas vontades, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Não é mais o pecado meu Senhor, não é mais o pecado meu Senhor, não é mais o pecado que domina sobre a minha vida, não é mais o pecado que dá as ordens sobre a minha vida. No momento em que eu aceito Jesus como Salvador, eu sou liberto da penalidade do pecado, lembra que é a morte. No momento em que eu aceito Jesus como Senhor, eu sou libertado agora do poder do pecado. O pecado não pode mais ter o poder sobre a minha vida. Quem tem o poder sobre a minha vida é Jesus Cristo. Chama-se santificação e dura uma vida inteira. E começa uma guerra, uma briga no teu interior, e vence aquele que você alimentar mais. Você aceita Jesus e sai por aí se expondo, sai por aí, vamos lá, vou para a festa, eu vou para a bebedeira, eu vou namorar quem eu quiser, o meu corpo é a minha regra. Quem você está alimentando? O eu carnal. Então o pecado ainda é o Senhor da sua vida. Quando você aceita Jesus como Salvador e aceita Jesus como Senhor, e aí você passa a fazer as vontades dele, alimentando essa nova vida espiritual, esse novo ser com oração e estudo da palavra de Deus, indo à igreja, fazendo a benignidade que ele pede, amando a Deus acima de tudo, amando ao próximo, demonstrando isso, ok? Eu sou um esposo segundo a Bíblia, eu sou uma esposa agora segundo a Bíblia, não é a segunda regra do mundo, que a regra do mundo para casar hoje está muito maluca. Eu sou um filho segundo a regra da Bíblia, não é mais a regra do mundo. Eu sou um pai, uma mãe segundo a regra bíblica, não mais a regra do mundo. Então, você, meu amigo internauta, é sobre
Essa é a resposta positiva de quem permanece ligado na videira. Um ramo separado da videira pode parecer vivo por um tempo. A gente vê isso. O pessoal está chamando até de... Como é que algumas mulheres saem da igreja e falam aponderamento, né? Está na moda, né? Está na moda. Parece que saem da igreja e estão mais bonitas, mais saudáveis, né? Já viram isso aí? E vão para as academias, e vão para as festas, e faz o cabelo, e põe silicone, né? Põe roupa sexy. Opa, que diferença, né? Estão sorrindo, estão felizes. Por quanto tempo? Eu prefiro ficar feinho e ir para o céu feinho, porque você é transformado, né? Porque eu praticar todos os tipos de pecado por 80 anos, 90 anos, achando que eu sou o último biscoitinho do pacote, né? A Coca-Cola do deserto. E quando vi o juízo, eu ser torrado, jogado no laguinho de fogo, né? Eu prefiro a salvação. Eu prefiro a salvação. Um ramo separado da videira, uma pessoa separada de Cristo, parece viva por um tempo, mas certamente murchará e morrerá. Não tem jeito. Você tem quantos anos? 70? Está bonitão ainda, mas está murchando. Eu tenho 50, né? Eu tive que dar um retoque aqui para continuar filmando, porque eu tinha um aparelho branco e ninguém sabia sair. Parece que é um anjo, a cabeça branca era misturada com o fundo branco. Tive que começar a fazer um tratamento capilar. Uma vez que eu entregar aqui, estava vermelho, parece que o carro. Tem que passar tinta aí agora, você já está caindo ali. Então não tem jeito, nós vamos murchar e nós vamos morrer, né? Agora, nós temos a esperança desse céu, né? Nós precisamos permanecer ligados na videira. E a pessoa que é desligada da videira, ela não tem essa expectativa, ela não tem essa esperança. Ela é cortada da fonte da vida. E não só cortada da fonte da vida, ela vai morrer, e não só morrer. Tem pessoas que acreditam e dizem, eu vou morrer tudo bem, acabou, eu só quero essa vida aqui, eu vou aproveitar. Ei, se você que está em casa, olha para mim, deixa eu te contar uma verdade que não te falaram aí. Você acha que você pode viver a vida aqui e curtir tudo que Deus te dá e permite que você tenha aqui, e que você vai morrer e está tudo bem? Talvez você não saiba, nunca falaram para você, você vai ressuscitar um dia. Os bons, aqueles que viveram ligados em Cristo, irão ressuscitar para ir para o céu. Mas aqueles que não aceitaram Jesus, que andaram desgarrados, fazendo a sua própria vontade, também vão ressuscitar para receber a condenação. Sabe para onde você vai? E aí é triste, né? Quando você fala assim, não pode falar, não pode julgar, mas vai para o inferno. Né? E esse inferno retratado na Bíblia aqui é um lago de fogo e enxofre, que não foi feito para você, meu amigo, foi feito para Satanás e para os seus anjos. Mas infelizmente, se você continuar grudado nas coisinhas de Satanás e dos anjinhos de Satanás, você vai ser queimado. E as pessoas não falam isso. As pessoas não falam isso, né? Então, da mesma forma, irmãos, podemos receber vida somente por meio da nossa ligação com Cristo Jesus. Bom, entendeu agora porque o terceiro tema? Podemos receber vida somente por meio da nossa ligação com Cristo. Mas, aí quando tem mais, né? Mas para ser eficaz, essa união deve permanecer em Cristo. Significa buscá-lo constantemente. E aí, a hora da humilhação, né? Pedindo a sua orientação, orando por força para obedecer a sua vontade. Precisamos fazer isso, suplicando que Ele enche o nosso coração com o seu amor. Dependência total de Cristo Jesus. Agora, uma das armadilhas mais enganosas é tentar viver a vida cristã de forma independente do Senhor. E Ele diz, sem mim não podeis fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Sem Ele não podemos vencer nenhuma tentação. Tem muita gente que fala, eu paro de beber quando eu quiser, eu paro de fumar quando eu quiser, eu paro de prostituir quando eu quiser, eu paro de trair o marido quando eu quiser, eu paro de trair a minha esposa quando eu quiser. Vou contar outra verdade para você, mentira pro tio. Você não consegue se livrar do pecado sem a presença do Espírito Santo, sem Cristo Jesus. Você não consegue vencer nenhuma tentação. Não podemos vencer o pecado se não estivermos ligados em Cristo. Ligado em Cristo já é difícil, rapaz. Ligado em Cristo
Por quê? Porque o diabo não morreu ainda, está aí atentando todo mundo, e usando todas as atrações do mundo para nos atrair. Sem Cristo Jesus, nós não podemos desenvolver um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Não tem como. Precisamos dele. Comunhão ininterrupta com Cristo é o único meio pelo qual podemos crescer espiritualmente. Não há uma outra forma. Agora eu quero ir para o coração aqui do sermão. Vou fazer uma pergunta então, Quais são os maiores obstáculos que o impedem de permanecer em Cristo? Aqui na igreja, já parou para pensar? Quais são os maiores obstáculos que estão te impedindo de permanecer em Cristo? Você em casa? A pergunta é: que passos você pode dar a fim de removê-los ou superar? O que você pode fazer para remover esse obstáculo, para superar esse obstáculo que está te impedindo de se manter ligado em Cristo Jesus? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero falar um pouquinho só sobre as consequências do permanecer ou do não permanecer em Cristo Jesus. Está pegando pesado, meu irmão? Então toma uma água aí, respira, tá? Sábado é assim mesmo, sábado é sábado de sermão, né? Deixa eu pegar um pouco pesado com você. É melhor você sentir um puxãozinho de orelha agora do que a quentura do fogo, né? Jesus vai dizer assim aqui, nós já lemos, vou repetir: eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo e queimá-lo. Então, dói mais, né, ser queimado do que levar um puxão de orelha. Se permanecer em Jesus, anote bem isso aqui, se tiver que esquecer de alguma coisa, eu esqueço disso. Se o permanecer em Jesus é a condição fundamental para ser um verdadeiro discípulo e produzir muitos frutos, nota-se que algumas consequências também são apresentadas aqui, e apresentadas por Jesus Cristo, o Salvador do mundo, para o discípulo que não estiver enxertado nele. E aqui, meu irmão, não tem essa história, alguém me falou. Não, aqui é Jesus que está falando. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como um ramo, ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo no fogo e será queimado. Palavra de Jesus em João capítulo 15, verso 6. Está doendo aí um pouquinho? Pois é, mas o fogo dói mais, né? Você que está em casa aí, inquieto aí, sossega. Quem é o discípulo? Alguém que tomou a decisão: eu quero ser um discípulo. É aquele que ouve, é aquele que vê, é aquele que acredita, é aquele que permanece em Jesus e segue Jesus, dando assim uma resposta que é a iniciativa divina que escolheu para a vida eterna. É Deus que dá de presente para Jesus os discípulos. Ele escolheu você. Você que está em casa, a senhora que está aí, Deus escolheu você. E você precisa dar uma resposta positiva ou negativa. Não tem meio termo. Permanecer é uma adesão à pessoa de Jesus. Permanecer ligado a Jesus é uma aceitação, é um acolhimento, é uma escuta dócil, sem murmuração. Para de brigar com a Bíblia. Eu sempre falo para os amigos: para de brigar com Deus. Deus não morre, né? Deus não morre. Ele é poderoso demais para você brigar com Ele. É o seguir. E essa atitude toda que eu falei aqui, a Bíblia traduz por crer, verbo crer. E o que é o verbo crer? É uma ação que tem sentido ativo, dinâmico, é uma atitude de entrega, confiança, e isso leva a um outro, a amar a pessoa de Jesus. Você ama quem você crê. Não é uma fé teórica, é uma fé vital que informa toda a vida de quem crê. É um receber Jesus, é um vir a Ele, é um seguir, um permanecer nele, permanecer em sua palavra, Bíblia, permanecer no seu amor.
Se eu perguntar quem ama Jesus, todo mundo vai levantar a mão, né? Você ama Jesus? Você que está em casa? Ama Jesus? Está ligadinho na videira? O não permanecer. O não permanecer, o contrário, né? Se o permanecer é tudo isso que eu acabei de falar aqui, e eu vou terminar, não está com dó de você que está em casa, não. Você ama Jesus? João vai dizer assim: aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. E pior, ele compara o mentiroso ao filho do diabo, porque o diabo mente desde o princípio. É doído, né? Mas Jesus quer te resgatar justamente disso, meu irmão. Jesus quer tirar você do reino das trevas e trazer você para o reino da luz. Ele quer te dar um cargo, ele quer que você seja sacerdote, cordeiro junto com ele. O não permanecer é igual ao afastar-se dele. E tem muita gente se afastando de Jesus sem perceber, virando as costas para Jesus sem perceber, achando que eu estou com conversa, achando que eu falo demais, porque eu sou pai, eu sou genro, sou sogro, sou esposo, sou tio, sou filho, sou um adventista, sou um cara de um canal aí. O permanecer é igual a afastar-se dele. O não permanecer é igual a afastar-se dele. O não permanecer é rejeitar Jesus. Eu não rejeito Jesus. Como é que você conhece Jesus? Através desse livro. Nunca li, não estuda. E quando alguém lê, quando alguém fala, acha que é a minha opinião. Recusar a amar. Jesus, ele está convidando você, ele te ama, mas ele quer também ser amado. Como é que você vai para o céu se não ama Jesus, cabeça de barra? Não tem jeito. E eu estou lutando, porque eu sou um pregador manso. E a minha esposa sabe da minha luta, enquanto eu tenho chorado escondido. Porque parece que não dá mais para pregar dessa forma. As pessoas estão recusando amar Jesus, recusando amar o próximo, recusando amar do próprio sangue, da família. É uma briga, uma disputa para ver quem é o pior, não é para ver quem é o melhor. Um monte de buchinho furado. Essas pessoas que rejeitam Jesus, que se desligam da videira, eles fazem uma opção. Eles optam por uma vida de esterilidade. Eles estão optando a ser um ramo que vai secar. Estão optando ser aquele ramo que será juntado, aquele ramo que será arremessado ao fogo, aquele ramo que vai ser queimado. E nós amamos essas pessoas, porque elas estão aqui na igreja. Esses ramos estão na minha casa, na sua, aí na sua, talvez seja você, talvez seja eu. Nós amamos, e aí nós queremos o bem, né? E aí o falar e pregar, a Bíblia vai dizer que é o mesmo que regar, tá? Eu preguei na Igreja Central o ano passado, acho que o primeiro sábado do ano passado eu preguei na Central, e eu falava justamente disso. O que Deus espera que cada um de nós é que produzamos bom fruto, e aí ele vai lá para colher o fruto, e chega lá, a árvore não tem fruto, ele passa, deixa Senhor um pouco mais, ele vai no próximo ano, chega no próximo ano, o bendito também não tem nenhum fruto, terceiro ano, vai lá, vai colher o fruto, também não tem fruto, o quarto ano não tem fruto, e aí fala, vou cortar, e aí aparece um maluco como o Vanderlei pregando e fala, Senhor, um pouco mais, só um pouquinho mais, eu vou cuidar, eu vou cavar em volta, eu vou colocar adubo e eu vou cuidar dessa planta, e aí o ano que vem eu só volto para ver se ela vai estar. Olha, e Deus ouve a oração do maluco, e Deus permite que ela fique mais um ano, e que agora, o que eu estou fazendo aqui, pregando, é adubando a sua vida, é regando a sua vida, para que o ano que vem você dê fruto. Mas se Deus, no ano que vem você não estiver produzindo fruto, e se daqui a 2 anos você não estiver produzindo fruto, infelizmente a Bíblia está dizendo que você vai ser cortado, ajuntado, arremessado ao fogo e queimado. Dói, né? É a inutilidade que conduz
conduz ao desastre. É a inutilidade que conduz à destruição. Por quê? Pois somente aqueles que permanecem em Jesus podem receber a vitalidade. Somente aqueles que permanecem em Jesus tornam-se fecundos e produzem muitos frutos, ou seja, compreendem de fato que sem Jesus nada pode fazer. Nada pode fazer. Eu não posso resistir o diabo, eu não posso resistir o pecado, eu não posso resistir a tentação do mundo, nem a tentação da minha própria carne. Desde o prólogo do Evangelho de São João, nós, e você que está em casa também, mordendo bem ou não, nós somos convidados a fazer uma decisão entre a acolhida ou a rejeição. Ou eu acolho Jesus, ou eu rejeito Jesus. Ele diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas quantos o receberam? Aos que creram nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu preguei isso no sermão passado, eu sei que doeu. Nem todos são filhos de Deus. Essa verdade dói. Todos somos criaturas de Deus, mas só podemos reivindicar a herança do céu se nos tornarmos filhos de Deus através da adoção, e temos o mesmo direito, filhos de Deus, quando, repito, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas quantos o receberam? Aos que creram nele, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Seus discípulos se diferem dos demais homens, pois eles acolheram a luz e os demais rejeitaram a luz. O autêntico discípulo de Jesus se caracteriza, pois, por aceitar a sua palavra, Bíblia Sagrada, de capa a capa, Gênesis, Apocalipse. E o que é aceitar a palavra? Não só de maneira formal, é aceitar de maneira efetiva. Eu preciso ajustar a minha própria vida, o meu comportamento à palavra de Deus. Se a palavra de Deus fala não é não, se ela fala sim é sim, e se eu não entendi, eu paro, não vou fazer a cacada, não vou fazer. Eu tenho dúvida em algumas partes do texto. Quando eu tenho dúvida sobre algumas partes do texto que a Bíblia escreve, eu entro em oração, eu vou estudar, mas não é a minha dúvida que vai me levar ao pecado. Eu preciso ajustar o meu comportamento, eu preciso ajustar a minha vida à palavra de Deus. Eu preciso ter um compromisso com Deus, de seguir, de fazer uma entrega total a Deus. A Bíblia aparece nas expressões, né? As pessoas, a gente viu muito isso na lição anterior, né? Nós precisamos entregar, Paulo vai falar isso, eu preciso entregar a minha vida por completa. Corpo, não é meu corpo, minhas regras. O meu corpo é templo do Espírito Santo, precisa ser cuidado. Eu preciso entregar o meu coração. O que é o meu coração? É a mente, as minhas decisões, as minhas emoções, até os meus pensamentos precisam ser policiados. Para fechar essa mensagem, eu tenho que fazer uma pergunta que dói. Você aqui na igreja, você que está em casa, você está ligado na videira, depois de tudo que eu preguei aqui, está ligado na videira, você pensou no árvore, né? Não vou repetir melhor. Você está ligadão a Jesus, ligadão a Jesus. Mas como que eu vou saber? Está produzindo o fruto do Espírito Santo? Ou você está ligadão naquela outra árvore? O pessoal desenharam, né, a outra árvore com chifre, né, um tridente, fogo, mas não, tá? O diabo ele se transforma no que ele quer, né? Ele se transforma no que ele quer. Eu vou te perguntar de novo: você está ligado em Jesus Cristo? Ou você na videira verdadeira? Ou você está ligado na outra árvore? Você está ligado em Jesus ou você está ligado no diabo? Pergunta bem direta. Chega de rodeio. Está fazendo a vontade de Jesus ou fazendo a vontade do bicho feio? Se estiver fazendo a vontade do bicho feio, você quer continuar para o problema seu, você vai ser queimado no fogo do inferno. Vai fazer a vontade de Jesus, fica ligadinho em Jesus, vai ter uma vida bacana, bonitinha e vai para o céu.
Eu vou ler para você não ficar com dúvida. Gálatas, capítulo 5. Pesado isso aqui, hein? E eu vou ler todo, tá? Vou ler tudo aqui, ó. Digo, porém, Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. É pesado. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazei a vontade e a cobiça da carne. Está pegando pesado. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Para você brigar, meu irmão. Brigar. Na nossa linguagem de hoje, né? De unhas e dentes, orando, buscando o Espírito Santo, para não fazer a vontade da carne. E ele diz: se sois guiados pelo Espírito, você não está sob a lei, você não está debaixo da lei, não está fazendo coisa errada. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, a placa diz: velocidade máxima permitida 110, você não passa 140. Se você é guiado pelo Espírito Santo, a Bíblia diz: honra pai e mãe, não matarás, não roubarás. Está me entendendo? Lei, a Bíblia e também a lei civil. Eu disse num dos vídeos que a lei civil só pode ser quebrada quando ela entra em oposição à lei de Deus. Senão você tem que cumprir a lei civil. Pessoas aqui onde moram, não sei, na sua cidade, estão morrendo, tá? Morrendo por desobedecer a lei civil no trânsito. O tema desse ano eu gravei, sexta-feira, é paz no trânsito, começa por você. Eu vou continuar aqui. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Quando eu falo obra da carne, meu irmão, você está fazendo a vontadinha do diabo, tá? Assim como Eva fez a vontade do diabo lá no Jardim do Éden e se ferrou, tá? Se você está fazendo a vontade da carne, você está fazendo a vontade do diabo. Não é? Vontade da carne é vontade do diabo. A gente continua pecando, a gente continua fazendo a vontade do diabo. E Deus quer tirar você do mundo do pecado, quer tirar você das trevas. Agora, a decisão é sua. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias. Está incluindo aí? Quer ser livre dessas coisas? Só Jesus pode te livrar. E ele vai dizer assim, o que ele está dizendo aqui? E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vai perder o céu por quê? Se você agora sabe que não pode. Por que você está arriscando a sua vida? E ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Olha que delícia, gente. Como é que troca a vontade da carne pela vontade do Espírito? Não tem. Olha que maravilha isso aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. Pode praticar isso à vontade. O que falta a você? O que está faltando para você ter essa ligação maravilhosa com Cristo Jesus? O que, meu irmão, o que está te impedindo de dizer para Jesus: Jesus, eu aceito você. Jesus, eu quero te amar. Jesus, eu sei que você me ama. Eu quero fazer a sua vontade. Eu quero receber o fruto do Espírito Santo. O que está faltando? E eu fecho dizendo que essa mensagem que meditamos hoje é um alerta que diz que a inutilidade de um ramo leva ao desastre. Ou seja, né, o ramo é o discípulo, é eu e você, sem Jesus, uma vida sem fruto. Sem Jesus, sem vida transformada. Sem Jesus, um caminho que está dirigido para a destruição, tá? Que o nosso coração deseje, em primeiro lugar, aquilo que o Senhor nos pede. E o que Ele nos pede? Permanecer em mim e eu em vós. Olha a condição: permanecer em mim e eu em vós, pois sem Ele nada podemos fazer. Você não pode vencer nenhuma tentação, não pode vencer nenhum pecado. Em outras palavras, você não pode soltar da mãozinha do diabo. Não tem jeito. Nem dos carinhos e do afago do diabo, sem Jesus Cristo.
pessoas têm que começar a chamar o pecado pelo nome, né? Pense nisso, um forte abraço e que Deus te abençoe. Para fechar, não dá para nós cantar o hino aí? Você consegue pôr o hino ali? Vamos lá. Senão eu vou orar. Vamos orar então? Você que está em casa, ora comigo. Tá? Vamos orar? Fique em pé, igreja. Muito obrigado. Você que está em casa, que ouviu essa mensagem, dá-lhe o seu like, faça o seu comentário, ok? Envia isso para outras pessoas também. Vamos fazer o hino e receba um forte abraço da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Jatobá, aqui na cidade de Olinda de Moura, Rondônia. Deixa eu ver, eu vou orar com eles também, tá? Eu preciso dar essa bênção. Querido Deus, amado Pai, a mensagem que o Senhor me pediu, ela é muito forte, porque nós reconhecemos que todos nós somos pecadores, e se somos pecadores, em algum momento nós fazemos a vontade do teu inimigo. Então nos perdoe. Pedimos de coração que nos perdoe, mas pedimos mais, Senhor, nos ajude a vencer o pecado, ou seja, Senhor Jesus, nos ajude a vencer o diabo, nos ajude a nos livrar dele, nos ajude a fazer a sua santa, boa e perfeita vontade, Senhor. Dê a sua bênção sobre os membros dessa igreja, sobre os familiares dos membros dessa igreja, para que reconheçam que tem que se ligar a essa árvore, que é a árvore da vida, que é o Senhor que é o melhor para todos nós. Abençoe esse que está em casa agora, esse que está te aceitando, te louvando, ou esse que está virando peixinho ali, todo complicado, confuso, talvez até com raiva de mim e da palavra do Senhor. Dê a sua bênção, meu Pai. Continue amando, longânimo, bondoso como o Senhor é. Que essas palavras sejam usadas pelo Espírito Santo para tocar no coração, na mente, que haja transformação e que essa pessoa venha reconhecer que sem o Senhor nada e nada pode fazer. Amém. Obrigado por nos amar e nos permitir estar ligados ao Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.